Olá, vamos começar agora o podcast Bem Falado. Hoje nós vamos discutir um tema bastante importante para a população. Vamos falar um pouco sobre envelhecimento, funcionalidade e fonoaudiologia. E temos hoje dois profissionais de extrema referência na fonoaudiologia para conversar um pouco com a gente. E nossa proposta é que a gente consiga atingir a população, tirar dúvidas e, de certa forma, ser claro, né, e conseguir alcançar a população. Está aqui com a gente hoje a professora doutora Lívia Santiago e a professora doutora Cláudia Drummond, que vão trazer hoje um pouco desse assunto tão importante para a população, que é o envelhecimento. Fiquem à vontade para se apresentar. Pode começar. Eu começo. Bom, como já foi dito, meu nome é Lívia Santiago, sou fonoaudióloga há quase 20 anos e com especialização, mestrado, doutorado na área de saúde coletiva, mais especificamente na epidemiologia, e comecei a questão do envelhecimento nessa área, né, com a pesquisa no envelhecimento. E hoje também dou aula na área de envelhecimento, de saúde coletiva, e atuando agora também com um grupo de envelhecimento saudável com os alunos no estágio obrigatório curricular. Na UFRJ. Isso, na UFRJ, perdão. Isso, então sou colega da Lívia na UFRJ, eu estou formada um pouquinho mais tempo que ela, que sou mais velha, eu já estou no podcast certo, que eu já virei uma idosa agora, com 60 anos, para padrões brasileiros, então sou fonoaudióloga, professora do curso de fono na UFRJ, e supervisora do ambulatório de afasias lá na UFRJ também. E é isso, faço pesquisa na área de envelhecimento, mas com patologia, né? Então, com afasia progressiva primária e já fiz também com demência de Alzheimer e tal. Então, é isso. Eu acabei não me apresentando, esqueci. Eu me chamo Débora Lopes, sou fonoaudióloga, também formada pela UFRJ. Tenho muita gratidão, né? Inclusive pelas professoras que estão aqui. Sou especialista em disfagia, trabalhei por mais de 10 anos como gestora no Hospital Público de Saúde, né, no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Trabalhei diretamente com idosos, né, na ocasião. Atualmente sou fonoaudióloga da Prefeitura de São Gonçalo e fonoaudióloga da Prefeitura de Japeri. E estou aqui hoje como conselheira do CREFONO, representando também a Comissão de Saúde, certo? Então vamos começar. Então, para começar, vamos começar do início, né? Então, vamos falar um pouco sobre o que é o envelhecimento, né? Sobre a perspectiva de cada um de vocês. Sim. Posso começar, Cláudia? Então, eu acho que para começar a falar de envelhecimento, a gente tem alguns conceitos aí. A Organização Pan-Americana de Saúde, ela vai falar do envelhecimento, né, como um processo não patológico, universal, irreversível, mas mesmo que universal, que é para todo mundo, todas as pessoas que não partirem jovens vão envelhecer, é um processo inerente, né, aos seres vivos, e só que ele tem uma perspectiva individual, né, as formas de envelhecer vão ser bem diferenciadas de acordo com os nossos estilos de vida, com as condições de acesso à saúde que a gente tem, a alimentação, a segurança, a educação, o trabalho, todas essas características elas vão influenciar na nossa forma de envelhecer. E a perspectiva mais conhecida assim, em termos de conceito que a gente ouve é a cronológica, né? Que é uma perspectiva que vai dizer, aqui em países em desenvolvimento, que aquele que atingir 60 anos ou mais vai ser considerado idoso. Nos países desenvolvidos vai passar para 65 anos. Alguns estudos vão dizer que... Algumas referências vão dizer que na África subsaariana, a partir de 55 anos ou mais, já vai ser considerado idoso. Tem muito a ver, né, com a questão das condições de vida das pessoas. Então, é uma perspectiva extremamente econômica, né, social e econômica. Um segundo conceito, acho que o Cláudio vai poder falar melhor, é um conceito fisiológico, né, que vai diferenciar aquilo que é o envelhecimento saudável do envelhecimento patológico. E aí você quer falar, Cláudia? Eu acho que isso que envolve esses conceitos, essa ideia, esses nomes de senescência, ou senectude e senilidade, né? Então, a ideia de, assim, o que é envelhecimento saudável, o que é envelhecimento
patológico, né? Envelhecimento com doença. Quando a gente fala em senilidade, a gente está falando de algum agravo que dificulta esse momento do envelhecimento, que, como a Lívia falou, é muito particular, vai acontecer para todo mundo. A gente até estava conversando antes aqui, né? Tem essa perspectiva de que é um idoso de 60 anos, como a Lívia falou agora, da perspectiva cronológica. O idoso de 60 anos, há 30 anos atrás, era completamente diferente de um idoso de 60 anos de hoje. E a gente tem uma desigualdade social enorme num país como o Brasil, então também essa questão da idade difere muito. Mas algumas coisas vão ser inerentes ao idoso, assim como são inerentes ao desenvolvimento de um bebê. Você espera que aquilo aconteça no desenvolvimento de um bebê, você espera que aconteça no outro lado, né, da vida, no envelhecimento. Então, como vai ter mudança na musculatura, que as pessoas ficam correndo atrás para se resolver com tantas plásticas ou outras coisas por conta de uma mudança na musculatura com envelhecimento. Você tem mudança na voz, você tem mudança na audição, você tem mudança na cognição, que acho que é a grande dificuldade é a gente conseguir perceber o que é do envelhecimento saudável e onde que é a ponte para um envelhecimento mais difícil, mais complicado. Mas todo mundo vai ter mudanças que são fisiológicas, então você vai ter um alentecimento assim, das funções cognitivas, isso vai acontecer para todo mundo. E aí como lidar com isso e como tornar isso funcional no seu dia a dia vai depender desse monte de outros fatores que você falou, até culturais, sociais, interacionais, né? Subjetivos, né? Econômicos, psicológicos até. Muitas coisas, mas que vão acontecer mudanças e modificações no processo do envelhecimento, isso é claro, vai acontecer para todo mundo. Exatamente. E aí, assim, acho que bem dentro do que a Cláudia está falando, que ela começou a citar a questão da funcionalidade, a Organização Mundial de Saúde ela tem uma definição do que é um envelhecimento saudável, né? Que aí eu vou pegar minha colinha aqui, que seria a capacidade de desempenhar o papel na sociedade e buscar a felicidade e bem-estar, que é uma coisa totalmente individual, né? Assim, e aí, por capacidade funcional, a gente vai reconhecer uma série de questões que não se limitam só às atividades, como a gente conheceu lá na faculdade muitas vezes, né? As atividades básicas do dia a dia ou as atividades instrumentais do dia a dia. Não, a gente também vai ter a pessoa é capaz de estabelecer e continuar as relações dela sociais, ela aprende coisas novas, o que ela faz todos os desígnios que ela quer, né? E aí a gente estava discutindo antes também, né? Talvez eu queira aprender coisas que o outro da mesma idade não queira. Então as perspectivas de funcionalidade, elas também são muito particulares, né? Porque elas estão de acordo com as minhas motivações, meus desejos, e é isso que a gente quer que a pessoa continue com o avançar da idade, que ela consiga o maior tempo possível a manter toda a funcionalidade da vida dela, tanto como indivíduo, mas também com a sua participação social, né? Com o que ela representa dentro da sociedade em que ela vive. Então, eu acho que é o começo maior da nossa conversa aqui, né? Falar do envelhecimento saudável nessa perspectiva de autonomia e capacidade funcional. Maravilha. Então, vou partir para a próxima pergunta. Quais são as mudanças, né, naturalmente observadas no envelhecimento que, de alguma forma, a fonoaudiologia pode contribuir, né? Eu comecei a falar disso porque, assim, acho que isso tem até uma revisão sistemática que é bem bacana, de 2018, que foi feita, acho que em Alagoas, se eu não me engano, Santos, 2018, que é uma revisão da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, e eles fazem exatamente uma revisão sistemática da fonoaudiologia na gerontologia, nas áreas, que cabe muito com a sua pergunta, assim. Aí eles pegaram todos os artigos e trabalhos, né, nos principais bancos, né, banco de dados que eu queria falar, das bases, das bases, e aí eles pegaram nas 4 grandes, os eixos principais de voz, motricidade orofacial, áudio e linguagem. Aí o que eles viram? Lógico que a gente já sabe que tem a presbiacusia, que tem a presbifonia, que tem as dificuldades, tem as disfagias todas, né, que podem estar relacionadas à musculatura, à prótese mal adaptada, várias outras coisas, tem as questões cognitivas. E aí eles estavam vendo que, assim,
Você tem trabalho em todas as áreas, muito mais trabalho até em áudio, muito trabalho em áudio. E o mais interessante é que assim, a maioria dos trabalhos eram interdisciplinares, não dá para ver uma área só da fono, né? Dá para ver, mas são menos trabalhos assim, da atuação fonoaudiológica muito interdisciplinar. Estão fazendo ponte, linguagem com fala, áudio com linguagem para processamento auditivo central, por exemplo, disfagia com fala. Mas os trabalhos muito mais em reabilitação do que em prevenção. Isso que eu queria te dar um gancho para você falar disso, que você gosta de falar de promoção e prevenção e tal. E eu acho que a gente tem ainda essa coisa que a gente falou hoje sobre isso também, que é esse olhar sempre para a doença já. E desde aí, formação, mesmo né? no envelhecimento saudável, a gente tem um olhar para a doença. Então, você tem um olhar de reabilitação e não um olhar de manutenção dessa suposta qualidade de vida, que é tão amplo esse conceito, mas enfim, existe, e de prevenção, né? Eu acho que você está falando de uma coisa também que é importante quando a gente fala do envelhecimento, né? Mesmo sendo fonoaudiólogos, a gente não pode pensar só, se limitar às funções que são da comunicação, relacionadas ao que é o nosso objeto de estudo principal, porque a saúde ela é uma coisa infinitamente mais ampla, né? E é uma das questões principais discutidas, inclusive no SUS, que é a questão da integralidade. E a gente precisa ter esse olhar, independente de trabalhar no serviço público ou no privado, né, como saúde coletiva ou no âmbito de clínica individual. Mas assim, a gente pensar, a Cláudia começou a falar agora, que a disfagia pode ser por perda de elemento dentário e ele não está mastigando e aí ele está engolindo com um alimento muito grande. Enfim, coisas que são anteriores e que a gente tem que prestar atenção e talvez não, estar sempre se comunicando com outros profissionais de saúde e também tendo esse olhar mais apurado, a gente mesmo, aprender a olhar o que é nosso, o que não é nosso, mas que a gente pode sim, né, procurar ajuda, orientá-lo, né, a buscar. Isso a gente está falando de uma questão assim, relacionada à nutrição e odontologia, mas também tem outras, né, a questão da funcionalidade, da capacidade de motora fina. Às vezes você atende um idoso que tem uma condição financeira de comprar uma prótese auditiva muito boa, muito pequena, muito invisível, ela é vaidosa, ele é vaidoso e quer aquilo, mas não tem condição física de manipular aquilo da forma adequada. Exato. Ou não tem cognição para trabalhar. Muitas agora são em aplicativo, você faz todos os ajustes em aplicativo e o idoso não tem essa capacidade e pode não querer ter o desejo de aprender ou pode ter dificuldades mesmo. Estilo de vida que exatamente. Então, assim, a gente seria um mau profissional estar indicando uma prótese que, embora seja um recurso bom, não vai ser bom para aquela pessoa. Exato. Então, assim, ter essa sensibilidade de olhar de forma mais integral a saúde de qualquer pessoa. É isso que eu ia falar agora. Isso teria que ser para todo mundo, mas o idoso tem a particularidade da dificuldade do aprender, do alentecimento, dessas coisas que a gente precisa demais levar em consideração. E talvez de uma falta de alguém para auxiliar. Porque a criança, muitas vezes, ela tem um pai, a mãe, um tio, um cuidador informal que vai ajudá-lo, né, com aquelas restrições, mas o idoso, porque tem outras questões inerentes ao envelhecimento, como a perda mesmo dos ambientes sociais, da rede de apoio, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Isso é muito importante para a nossa clínica, seja ela coletiva ou individual, né? Com certeza. Ótimo. Vou partir para a próxima. De que forma a fonoaudiologia pode atuar dentro dessa lógica do envelhecimento ativo, principalmente pensando em política de saúde pública, né? Talvez a gente pudesse trazer um pouco esse tema dentro dessa pergunta. Quer começar? Já te direcionei para a aula. Já te direcionou para Bom, a questão do envelhecimento, né, na saúde, nas políticas públicas, ela é antiga, né? Ela começa hoje. Estava até falando para as meninas que me chamou a atenção, né? Porque está desde a nossa Constituição de 1988, que já vai falar lá, né, do idoso, especificamente do idoso como cidadão e da necessidade de garantir os direitos dele, né, e do cuidado que se deve ter a ele, que começa em casa. A Constituição vai dizer assim, o cuidado primordial ele é familiar,
ele é no lar. Depois vem a comunidade, o Estado, né? Então, isso é mais antigo do que a gente começou a discutir. Porque tem coisas que são recentes, a Cláudia depois vai falar um pouquinho, né? Mas depois, isso em 88. Em 94, a gente tem a primeira Política Nacional do Idoso, já tinha esse nome, né? E aí ela começa a falar mais especificamente de questões de saúde também, e já cita o termo autonomia, isso em 94, então já é antigo, né? Eu achava que era 99, você falou 94. Aí em 99 a gente tem a Política Nacional de Saúde do Idoso, que depois foi substituída pela Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é o termo mais adequado que a gente também estava discutindo. Mas entre 99 e 2003. Em 2003 a gente tem o Estatuto, né? Aí temos o Estatuto do Idoso também. No Estatuto do Idoso a gente começa a reconhecer algumas questões como direitos, e se começa a discutir também a necessidade de fazer coisas mais particulares, né? Assim, mais voltadas para o envelhecimento como um todo, né? Em termos de políticas públicas. E as políticas públicas para o idoso são muito interessantes, porque se você prepara um espaço físico para atender um idoso, você vai estar preparando um espaço para atender a criança de colo, a pessoa que anda com o carrinho, né, da criança, uma pessoa com deficiência. Você vai, é quase como é bem acessível, né? Exatamente. A acessibilidade que o idoso vai, com algumas possibilidades de perda, aí, como a Cláudia falou, que são inerentes, pode ser só uma lentificação de marcha, que vai dificultar ele, ou uma articulação um pouquinho mais restrita, que vai dificultar ele subir um degrau muito alto. E se eu estou fazendo essa adaptação para ele, eu estou fazendo para todo mundo, né? Então, em termos de políticas públicas, assim, a gente tem várias. Em 2006, tem uma revisão, né, da política nacional do idoso. Teve uma revisão, e ela entra no SUS, né? Ela entra como uma das 6 prioridades do Pacto pela Saúde, que é uma tentativa de renovação do SUS, assim, colocar 6 prioridades. Ela entra junto com a saúde materna infantil, com câncer de colo de útero e mama, com as doenças negligenciadas, com atenção básica e com promoção da saúde. Olha as 6 questões, muito fortes. Né? Então ela entra assim com tudo nesse ano, e aí começa a surgir essas questões. Acho que a Cláudia queria falar da CIF também, né? Porque acho que a CIF, da Organização Mundial de Saúde, né, que para quem não conhece, mas é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que traz uma outra perspectiva, né? Bem que dentro da, né? Muito forte dentro dessa linha, né, do que se pensa, e muito determinante para não considerar mais que uma dificuldade é um determinante de incapacidade. Né? Uma dificuldade, você tem a Lívia já deu alguns exemplos, mas você tem uma dificuldade auditiva, mas você tem um aparelho auditivo, você é funcional. Você óculos, tem né? O óculos, a cadeira de roda, que é uma questão super importante. Então, você tem uma dificuldade de andar, mas você tem uma cadeira de roda, você é funcional se o seu ambiente também for favorável a você. Então, tem toda essa estrutura para pensar e mudar essa ideia de que você tem um determinante de incapacidade para qualquer coisa. Acho que essa é uma grande mudança, né, na perspectiva assim, que a gente tem que levar em consideração, nesse conceito de funcionalidade. E o que se quer preservar é a funcionalidade, né? Exatamente como que você pode interagir, dar conta, estar nos espaços todos, ter direito a todos esses espaços. Possíveis, né? Assim. Exato. Se preservar nesse lugar por muito tempo, né? Essa questão da funcionalidade, eu tinha lido uma coisa também que eu achei um dado bem interessante, assim, numérico, assim, que eu acho que é rico. Olha que interessante. Eu até fiz uma colinha dos números também, porque eu achei muito legal. Mais de 65% da população idosa, né, acima de 60 anos, tem pelo menos uma doença crônica. Olha, mais de 65% da população idosa tem pelo menos uma doença crônica não contagiada. Hipertensão arterial deve estar no topo, é isso mesmo. E diabetes colado. E 35% dessas pessoas têm 2 doenças. Então, geralmente, hipertensão e diabetes continuam ali colando. Dislipidemia. Tem problema cardíaco também, tem várias coisas. Mas, assim, é um número grande. Em compensação, 75% dessas pessoas idosas ainda são funcionais. Então, mesmo você tendo uma doença crônica importante, você tem um índice muito grande de funcionalidade. Só que aí tem
o outro lado. A cada década de vida, você perde muito da funcionalidade. Então, esses 75%, mais de 70% entre 60 e 69 anos que são funcionais, quando isso muda de década, de 70 para 80 anos, já cai para 57%. E acima de 80 anos, já cai para 35% da sua funcionalidade. Então, também, não adianta a gente dizer que não vai chegar uma hora que você não será funcional. Eu acho que a gente tem que também entender que é um processo, faz parte do envelhecimento. E, assim, o quanto a gente puder entender que uma doença não é necessariamente incapacitante, né? Ou uma limitação não é necessariamente incapacitante, você pode se manter funcional com aquilo, e aí quanto mais tempo você puder promover na sociedade condições, né, que favoreçam que esse idoso se mantenha funcional, ótimo. Mas, evidentemente, com o próprio envelhecimento, isso vai se perder. E aí essa questão da promoção e da prevenção, elas entram forte, porque se você faz com que a pessoa... muito comum mesmo essas doenças crônicas, elas virem, né? Mas, assim, a gente observa hoje uma população muito jovem, cada vez mais jovem, tendo problemas crônicos, né? Que é um problemão, porque isso pode trazer incapacidade para antes, e se a gente consegue prevenir algumas desses adoecimentos e das perdas de funcionalidade, e existem ações para isso, né? Que eu acho que a gente está discutindo muito por esse lado, e isso eu acho que tem que ser a nossa grande prioridade também, né? Óbvio que a gente vai continuar sendo fonoaudiólogos que vão atender as questões já estabelecidas, mas a gente também precisa começar a focar mais no que a gente pode fazer para prevenir de acontecer o adoecimento, e dado o adoecimento, de prevenir as suas sequelas, né? O agravamento, a piora dele, né? Então é nisso que eu acho que a gente que se tem se mobilizado para fazer, né? Eu acho que ainda tem uma perguntinha que virá, mas cabe bastante aqui nesse momento, já que a gente está falando dessa questão da funcionalidade ainda, né? Porque a gente tem um histórico de ter sido, de um apagamento dessa questão da saúde mesmo, né? Como a gente não tinha acesso universal para todo mundo, e ainda tem uma questão de acesso que é desigual, né? Então as pessoas ainda buscam o atendimento quando estão adoecidas ou quando estão mais agravadas, e aí a gente tentar fazer essa modificação, inclusive na fonoaudiologia, né? Por que não fazer uma avaliação para ver se está tudo ok? Como eu já estava dizendo, da dificuldade que se tem de ver o que é uma perda cognitiva já patológica, fora do quadro que a gente espera, né? Da normalidade do envelhecimento da senescência, e do que não deveria estar ali, né? Então, assim, a gente tentar, enquanto profissional fonoaudiólogo, mas em qualquer profissão da área de saúde, focar também nas potencialidades do que a gente pode melhorar para que isso não se instale, né? E aí deixar isso para mais tarde, se vier a acontecer. Porque hoje a gente vê idoso, né, nos grupos de atendimento, com mais de 90 anos, a gente tem um número enorme. Agora o último censo saiu, são 15,1% da população com mais de 60 anos, mas o número de octogenários, que a gente chama agora de muito idosos, aqui nos países desenvolvidos. Os idosos mais idosos. Os idosos muito idosos, idosos mais idosos, e nos países desenvolvidos eles colocam um ponto de corte de 85 ou mais, a mesma lógica dos 60 a 65, é muito grande também, muito grande, né? E por incrível que pareça, a gente envelhece mesmo em condições de saúde, em condições sociais ruins, porque você tem muito idoso, muito mais velho também em comunidades, que você fala assim, gente, como pode, né? Porque já é um viés de sobrevida, né? A pessoa resistiu a todo tipo de infortúnio, de dificuldade, né? De vulnerabilidade durante a vida, e ela está ali agora, ela está no mesmo páreo que os outros, assim, nesse sentido, né? Cronológico. E agora é isso, ofertar possibilidades para que ela
tem agora uma saúde com bem-estar aí da melhor maneira possível, né? Acho que falei demais agora. Não, acho que é isso, mas é isso. A gente, na verdade, fica nessa coisa de investir na política pública para o idoso. A gente tinha que investir muito, né, nesse cuidado prévio, né? Para que não chegasse lá com tantos agravos, assim, né? Eu acho que é isso. E que é muito difícil desde também. a nossa infância, inclusive, né? Porque a gente está envelhecendo desde o dia que... Se você pegar o meu ambulatório lá, né, na universidade, que de afasias, quando começou o ambulatório, 96, bem velhinho, quando começou o ambulatório, 98, o ambulatório funcionando 100% de afásicos idosos, acima de 60 anos. E era a hipertensão, a principal causa por AVC, que a gente sabe que é nas afasias. Hoje em dia, você pega o ambulatório, metade do ambulatório tem menos de 50 anos. Então, assim, essa hipertensão, que é uma coisa que a gente está falando que lá o idoso vai ter uma doença crônica, ela está começando super cedo. E aí a gente tem que... Porque isso muda também a perspectiva do envelhecimento. As doenças sérias, né? nós também estão começando mais cedo, né? A gente tem que ter pessoas de cada vez mais cedo tendo AVCs. Vocês são super novas, né? Se pergunta pra vocês, você acha que a sua memória tá igual a uns anos atrás? Vocês vão dizer que não, sua memória tá ruim, né? Sua memória tá pior do que era uns anos atrás, que é sempre uma queixa subjetiva, né? Que a gente tem, que o idoso vai ter. Mas também é um outro fator, assim, o que é dessa queixa que é verdadeiramente, potencialmente um problema, ou isso está impactado simplesmente por tudo que a gente está vivendo, assim, né? Então, tem muitas coisas aí em jogo. Tem muita coisa de subjetividade mesmo, né? Assim, da percepção de cada um, né? Eu estava aqui pensando também um pouco da área da disfagia, né? A gente às vezes pega muito relato da família de queixas já, engasgos já de longa data, né? E não entendendo aquilo como sendo engasgo. Não é tosse sempre na comida, mas não entendendo aquilo como sendo algo, já um sinal de que alguma coisa não está indo bem, né? Verdade. E às vezes só vai se atentar para isso já num estágio muito à frente, quando o idoso já está num processo, às vezes até de desnutrição, né? De perda importante cognitiva, não querendo mais comer, né? Então, quanto que também essas políticas de saúde pública poderiam estar enxergando essas questões, né? E às vezes um ajuste de consistência, uma coisa lá prévia, poderia talvez minimizar um dano mais à frente, né? Exatamente. Então a gente vê isso muito já numa condição mais agravada em âmbito hospitalar, né? no outro contexto. Então acho que essa questão da política de saúde, acho que faria um diferencial grande, né? Na nossa própria formação, né? Dos novos fonoaudiólogos. Se a gente coloca esse olhar, né? Daquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Da integralidade, de ver assim, de conseguir identificar mesmo o que está fora ali, né, do esperado para qualquer faixa etária. Porque a gente trabalha isso muito na infância, mas não trabalha essa lógica no envelhecimento. Na infância, às vezes, até tem um super diagnóstico de algumas coisas. Paranoia. E no envelhecimento tudo é normal. Porque eu tô velho, eu não vou ouvir. Porque eu tô velho, eu não vou mastigar bem. Eu vou... Não preciso mais cuidar disso. Não precisa, não falo com quase ninguém. Por que eu vou preocupar se eu tô rouco? Então, coisas do tipo, né? Então, assim, normalizar também demais, né? O que pode não estar, né? Regular para aquela faixa etária, para a condição de saúde geral dele, né? Exatamente. Então agora eu vou partir para mais uma. Como podemos estimular a autonomia e a funcionalidade durante o processo do envelhecimento? Eu acho que acho que a gente já até falou disso aqui, né? Mas especialmente eu acho que é respeitar o idoso e não dar ao idoso um lugar infantilizado, né? Um lugar passivo, que a gente vai decidir o que ele faz, que a gente vai determinar o que é bom para ele, assim, acho que considerar, acho que tem que ter esse respeito e ao idoso, assim, ao seu desejo, às suas possibilidades de se inserir socialmente, culturalmente, porque não é simples, né? E o idoso, a gente pensando do lado da linguagem, porque para mim é difícil sair disso assim, mas assim, ele é mais repetitivo, ele é um pouco mais cansativo, então você não quer conversar tanto com ele porque ele vai demorar um pouco mais para falar, porque ele vai repetir muitas vezes a mesma informação, e aí ele se torna um pouco mais cansativo, então ele também, você não passa mais tempo com ele, você também não leva para não sei onde, enfim.
Então, mas assim, achar que não pode ou que tem que preservar demais. Então, mamãe não precisa mais cozinhar, meu tio não precisa mais fazer não sei o quê. Então, a gente ouve muitos relatos da família. Não, já fez tanta coisa, agora não precisa mais cozinhar para ninguém, mas ela quer cozinhar. Exato. É importante para ela cozinhar, no lugar dela fazer aquilo. Então, eu acho que tentar manter o máximo possível para aquele ambiente, para aquele contexto que ela vive, com as demandas que ela tem, com as necessidades que aquele idoso tem, ele poder manter o seu estilo de vida, né? Assim, se você quer completar. Eu acho com a questão da pessoa idosa, né, que a gente já estava falando. Eu falei o idoso, mas o nome certo agora é a pessoa. Eu achei a ideia muito bacana mesmo. A gente estava até também conversando sobre isso antes, né? Que é a questão da pessoa vir primeiro, né? Exato. Primeiro é uma e pessoa ela tem que querer, história, né? Mas agora a gente uma... pode ofertar também, né? Se falar, você não quer fazer uma atividade física, tem alguma coisa que te agrade? Se você tem essa possibilidade, né? Ou um espaços sociais, eu acho que falta muito, né? Muitas vezes a pessoa, com o envelhecimento, a gente vai mudando as nossas relações, a gente vai perdendo as pessoas fisicamente, por morar em outros espaços, ou também por morte, enfim. Né? E aí você vai ficando restrito, então talvez assim, esse repertório fique curto, porque a pessoa vê televisão e aí fica extremamente limitado. Então quando você tem a possibilidade de ofertar atividades diferentes, né, que sejam religiosas, tem idosos que adoram, e eu acho que é isso que a Cláudia falou, é isso, se ele tem possibilidade de se transportar até o lugar, de fazer, deixe que ele faça. Às vezes a pessoa sofre, sei lá, uma lesão, ela usou a muleta por um tempo e a família fica forçando aquilo, ou então pior, né, ele ficou acamado um tempo, aí você passa, em vez de tentar recuperar a função, você passa por uma cadeira de rodas, então a gente cria uma dependência que talvez não acontecesse, que ela não... eu ouvi de uma senhora do grupo essa semana, ela falando do marido que tem diagnóstico de Parkinson desde 2012, 11 anos. Ela falou, ele tem uma cadeira em casa, mas eu não deixo ele usar. É só para um dia assim, muito que ele estiver mal, que eu preciso levar ele em algum lugar, porque são ela e ele, ela tem 70, não me lembro, 70, muitos já anos, e aí ele é pesado, então ela precisa de ajuda, mas ela falou, fica escondido em casa, ele não usa, eu não deixo ele usar. Aí ela falou que ele foi passando, foi mudando a necessidade, ele começou com a muleta, passou para aquela muleta de 4 apoiozinhos, agora já está num andador com rodinha que para ele funcionou, mas assim, é isso, você mantendo, estimulando que aquilo se preserve, né? Porque se a gente passa por cima, a gente pode tornar ele um incapaz. E isso é muito, como muitas vezes faz com pessoa com deficiência, né? E isso é uma lástima, porque às vezes a pessoa tem muito para dar ainda, consegue fazer muita coisa sozinha e você limitou a vida dela. Por tentativa de preservação. Né? Porque é muito desconhecimento também. As pessoas nem fazem por mal. Não né? Acho que de maneira boa, de proteção. Falar por uma proteção que não ajuda às vezes. Então acho que ouvir o idoso é muito importante. A pessoa idosa. Agora a gente tem que se acostumar com os nomes certos. Com certeza. E também estimular, né, a prática, às vezes, atividade física, né, uma dança, né, como envolve coisas também até coisas cognitivas, porque você tem que gravar coreografia, cursos, né? Você tem que, né, assim, tem tantas coisas que eu acho que o idoso pode, né, se manter ativo e fazendo, né, acho que e fazer novas relações também, né, que vai ser ótimo, com certeza. E quais seriam alguns sinais, né, de alerta que a gente poderia estar atento enquanto familiar ou até enquanto pessoa idosa, né? Alguns sinais que, poxa, isso está fugindo um pouco do que é esperado para a idade. Então, acho que eu devo buscar uma ajuda especializada. Deixa eu saber para a Cláudia, que eu acho que essa é uma questão, né? Porque a gente começou falando no início, porque fica muito dividido no envelhecimento, que os principais quadros neurodegenerativos vêm com o envelhecimento, então a idade é um fator de risco principal até, né, das demências e tal. E, então, acho que assim, algumas questões, as queixas de memória são importantes de serem valorizadas, nem sempre a queixa de memória é exatamente um problema de memória, então precisa de ouvir isso, como eu disse, vocês mais novos, as pessoas mais novas, eu no início de ser uma pessoa idosa,
Temos queixas de memória hoje, sem dúvida, por sobrecarga de informações, por mudança cerebral, por uma série de questões. Mas a gente precisa valorizar essa queixa quando ela é exacerbada e tentar entender, porque às vezes a gente tem uma queixa que é a chamada queixa subjetiva, né? Declínio, comprometimento cognitivo subjetivo, que é esse que a gente está referindo como queixa, e vale a pena ver, porque assim, se você está com uma queixa que é importante, ou tem uma mudança de comportamento que é significativo, isso também é um alerta que as pessoas precisam ter. Não é esperado uma mudança de comportamento significativa só pelo envelhecimento. Isso tem que ser um sinal de alerta. Uma alteração da linguagem, começou a esquecer palavras. É comum que acima de 70 anos você esqueça nomes próprios, por exemplo. Mas não é comum que você esqueça, comece a trocar palavras, que você esqueça palavras toda hora na sua fala. Então, assim, mudanças relacionadas à atenção, a questões visuais muito importantes, mudanças que... Acho que auditivas também, auditivas, né? Que vão importantes. atrapalhar você na conversação, Sim. e ouvir um rádio, ver uma TV, assim, acompanhar um filme, acompanhar um filme, ir na sua atividade religiosa, que já chega a esse ponto de você não estar se sentindo integrado porque não está conseguindo, né, absorver as informações ali pela audição. Isso. E às vezes é difícil, né, você ver esse limiar aonde não, tá indo ou não tá indo, né? Às vezes a gente vê assim, uma dificuldade de seguir um comando, né, sequenciado, né? Você dá um comando muito complexo, o idoso às vezes se perde no meio da informação, ou não consegue atender aquele comando, também é um sinal importante, né, pra gente ficar Acho que sempre tem que procurar. Procura um fonoaudiólogo, procura um médico, procura um neurologista, procura um geriatra ou um psiquiatra. Você pode procurar alguma dessas especialidades para você. Se for uma queixa mais específica da audição, vai procurar o otorrino, vai procurar o fonoaudiólogo. Se é uma queixa de visão, vai procurar um oftalmologista. Obviamente tem especialidades, mas para essas questões, tá com dúvidas de alteração do comportamento, alteração da memória para além do que esperado, especialmente da memória mais recente, né? Não aquela memória lá de trás que é muito preservada por muito tempo. Uma alteração da linguagem, né? Que também não é esperado que o idoso comece a esquecer muitas palavras, trocar palavras. Então, procura um neuro, um geriatra, um psiquiatra ou e se ele tiver fonoaudiólogo, pode se ele for SUS, dependendo se ele for um usuário vai procurar na clínica da família. Aqui no município chama Clínica da Família, né? E aí referencie, fala sobre a sua queixa, assim, valorize ela para o profissional poder te encaminhar, né? Isso. Porque é importante, exatamente. Às vezes tem as quedas também, né? Fisioterapia tem uma atuação importante. É importante ir ver, porque às vezes você tem a queixa e aquela queixa pode estar relacionada à depressão, ansiedade, outros fatores, e não se caracterizar como uma queixa cognitiva, falando aqui do lado cognitivo. E às vezes não, às vezes aquela queixa realmente é o começo de alguma coisa que quanto mais cedo você tiver uma orientação melhor. Vai te tranquilizar, se não for. Ontem mesmo participou de uma pesquisa, uma médica, e participou da pesquisa de memória, até de fazer progressiva primária, mas ela estava super ansiosa com todas as questões, com uma queixa enorme, achando que as coisas estavam todas complicadas. Foi maravilhosa na avaliação toda neuropsicológica, passou pelo neuro, passou por tudo na pesquisa, passou pela fono, foi ótimo em todos os testes, assim, ficou super tranquila de entender que ela estava com uma queixa subjetiva e que provavelmente isso estava muito mais gerado por uma ansiedade do que ela estava vivendo num processo de envelhecimento do que alguma coisa que realmente se caracterizasse como um problema. Isso muda um pouco a perspectiva de como você vai lidar com as suas questões a partir daí. Né? Muito diferente. Então, de repente vai ter um lá que vai fazer o teste super mal e não tinha essa percepção de que estava, né, Acho que é importante valorizar a queixa da pessoa idosa, qualquer que seja ela. É valorizar, e não só achar que é sempre tá velho mesmo, é assim mesmo e tal. Tem várias questões emocionais que podem estar aí, a ansiedade, a depressão, né? Assim, que modificam várias coisas. Modificar, inclusive, todas as funções sensoriais e físicas em geral, né? Então, existem projetos pelo SUS que apresentam essa perspectiva, um olhar mais para um envelhecimento ativo, para um olhar mais de prevenção, de promoção de saúde, que a gente possa trazer aqui? A promoção de saúde, né, ela é um conceito que às vezes as pessoas confundem, né, com prevenção. A promoção de saúde ela é um conceito anterior, né, ela
ela fala de você dar as possibilidades para que todas as pessoas tenham consigam viver com saúde. Então, ela tem questões multidisciplinares, mas também intersetoriais. Então, ela trabalha com a questão envolve tudo, né? Da educação, do trabalho, do saneamento, da coleta de lixo dentro do saneamento, se você tem esgoto ou não, né? E uma das coisas que se reconheceu nas conferências que falavam de promoção da saúde era, assim, pilares da saúde, né? Nutrição adequada, atividade física, isso para 1 milhão de doenças diferentes ou incapacidades, né? São, assim, questões básicas que a gente precisa, estou falando mais diretamente relacionadas à saúde, né? Que a gente precisa fazer. E quando se pensou na promoção, fala assim, tá bom, todo mundo tem que fazer atividade física, todo mundo tem que comer bem. Mas e aí, se eu moro num lugar que eu não posso, ou se eu não tenho condição financeira de pagar uma atividade física, porque muitas são pagas, a maioria, ou eu moro num lugar que eu não posso fazer nem uma caminhada, eu moro no alto de uma ladeira, num lugar que as casas são muito próximas, eu não tenho espaço. E aí tem um projeto idealizado que tem no Brasil inteiro, na verdade tem em vários lugares do mundo, que são essas academias públicas, né? Aqui no Brasil a gente chama de academias de saúde, e aqui no município do Rio de Janeiro a gente chama de Academia Carioca, é o nome do projeto, porque aqui ele está relacionado a alguma unidade de saúde e atenção primária, seja um centro municipal de saúde ou uma clínica da família, e funcionando atualmente, alguns com muito sucesso, porque tem um profissional de educação física para fazer as atividades com esses idosos. Se a gente olhasse anos atrás, você via um cartaz assim, como fazer cada atividade física, mas sem a orientação adequada, visto que você está trabalhando num plano que é para qualquer pessoa que chegar ali vai fazer, e aí a gente pode ter algumas limitações. E algumas pessoas nem entendem. Nem entendem, exatamente, né? Podem fazer errado, né? E aí, com o educador físico, ele vai fazer um plano adequado, pensando nas possibilidades de cada um daquele grupo, né? E ele já geralmente separa por horários específicos e vai juntando as pessoas por características parecidas, e aí ele vai fazer um plano que sirva, e aí eles vão se revezando, funciona num circuito, né? Isso é um projeto que eu acho assim, de um valor enorme. Tem muito próximo lá a universidade, na clínica do Rocha Maia, na clínica da família do Rocha Maia, tem um projeto de Academia Carioca extremamente funcional. Ele é muito cheio, inclusive não atende só as pessoas do território ali, né, distrito, vem gente de outros bairros, de até outros municípios que eu sei, e tem um público extremamente variado, como a gente já falou, que o envelhecimento também é muito diverso, né? Eu vou ter aquele que tem Parkinson, eu vou ter aquele totalmente rígido, uma pessoa com um déficit sensorial, tem usuário cego da academia, e ele consegue fazer um plano. Eu estou dando esse exemplo, né, que é um exemplo de sucesso, mas as academias, a gente também tem dentro da Vila Olímpia da Mangueira uma academia da unidade Dona Zica, tem várias aqui no município. Ela é um projeto bom que deveria ser extremamente estimulado e tem em todos os lugares, né, com orientação e assim, e inclusive atende para todos os, trabalha muito esse exercício qualificado, né, como profissional, com pessoas mais velhas, mas também atende pessoas mais jovens, né, com sequelas. Tem algumas dos lugares que eles fazem um horário específico para pós-AVC, se a pessoa está com alguma sequela. Então, para mim, é um dos projetos mais interessantes, porque ele não tem só a perspectiva da atividade física. Ele também trabalha com conhecimento nutricional, ele vai ser um ambiente para interação social, né? Ele vai ser um ambiente assim, muito propício, sociável, né? Com uma forma lúdica e gostosa. E muito democrática. Né? E além de tudo, lidando tanto com a questão da saúde física, que a gente sabe hoje o valor e a importância da saúde física. Cláudia vai concordar comigo, eu acho que saúde física, saúde nutricional e o sono adequado, né? Assim, são os 3 pilares de um bom envelhecimento, fisiologicamente falando, né?
A gente tem os determinantes que vão ser genéticos, que a gente não tem como interferir, mas a gente tem esses agentes modificáveis, né? Que tem a ver com o estilo de vida. Então, se eu estou numa academia, e eu sou um fumante, com certeza isso vai me incomodar, porque vai ser dito, eles trabalham com uma série de... tirando só a academia, mas também tem os projetos de atenção primária que vão falar de tabagismo, das doenças crônicas mais frequentes, tanto para aqueles que já têm elas instaladas, mas para aqueles que não têm, no sentido preventivo. Então, tem algumas propostas que são para todos os lugares, né? Todos os lugares do país têm atenção primária à saúde, né? Isso é um requisito. Tem municípios que são muito pequenos que não vão ter a assistência especializada, né? E hospitalar, mas a atenção primária literalmente é para tribo indígena e para zona urbana, é para todo mundo. Então, vai com as particularidades de cada território, que precisa se levar em conta. Estou falando assim, o mundo ideal, é óbvio que alguns lugares funcionam, outros não tanto, mas assim, tem propostas e eu acho que elas têm que ser estimuladas e valorizadas, e a gente precisa fazer com que aí dentro dos conselhos, né, tenha participação popular, os idosos têm que participar. Eu fui conselheira municipal da pessoa idosa no município de Juiz de Fora, eu sou de Minas, eu fui conselheira como representante do Conselho Regional 6ª Região, e a gente trabalhava muito assim, ouvia, eles participavam, porque o conselho ele é metade profissional e ele é metade público, então essa participação popular das pessoas idosas é muito importante nas conferências, no município, fazendo ouvidoria, falando, olha, eu quero isso, eu quero que tenha, eu ouvi falar que tem isso lá, por que não tem aqui no meu município, né, na minha região, no meu território? Então, assim, também a gente estimular a participação da pessoa idosa na construção das políticas públicas, né? Eu falei, dei uma volta e falei de outra coisa. Acho que esse é o principal programa mesmo, né? Eu acho, assim, atualmente, tem outras coisas, envelhecimento tem ativo, do atendimento domiciliar, que é outra natureza, sim. O SER, que a gente falou sobre centro de reabilitação, mas é outra aí já vai para as perspectivas mais especializadas, né? Propostas assim, de oficina cognitiva, algo mais voltado para essa linha, a gente não conhece. Como assim, política pública eu não conheço. Vão ser ações isoladas de fonoaudiólogos que estão no antigo NASF, né, no núcleo de apoio, agora como EMUT. Então, provavelmente, essas pessoas... E aí depende, mais uma vez, voltando para a nossa brasa... coisa do ativo, do idoso ativo. Exatamente. E assim, voltando também para a importância de se modificar as formações em fonoaudiologia para cada vez mais ter o reconhecimento profissional e não só o reconhecimento profissional nessa área, mas também as pessoas aprenderem a atuar coletivamente, né? E na prevenção e promoção, porque isso é formação que você já teve, que você nos contou, mas na minha formação e na da Cláudia a gente não teve. E agora, na nossa mudança curricular, a gente já tem uma disciplina enorme chamada envelhecimento. Mas já temos de saúde coletiva, já tínhamos, mas a gente ainda colocou uma coisa mais específica. Específica, mas ao mesmo tempo abrangente. Específica para trazer o núcleo da questão do envelhecimento, mas totalmente abrangente. A ideia é essa. E temos lá na universidade também agora o ambulatório de envelhecimento saudável, que é essa perspectiva de psicomotricidade, cognição, funções de respiração. É em grupo, né? É em grupo. Eu acho que seria maravilhoso se esse projeto da academia, por exemplo, né, se expandisse para essa linha também cognitiva, que a gente pudesse tivesse outros profissionais, que envolvessem outras pessoas. Com o matriciamento, o fonoaudiólogo ele pode ensinar os outros profissionais a fazer algumas coisas que não são restritas nossas. Tem técnicas que são só nossas, mas tem coisas compartilháveis, como a gente também pega dos outros, né? Então é totalmente possível a gente fazer um plano muito mais amplo de envelhecimento ativo e saudável. Que traz também para a gente, terapeuta, uma visão muito mais ampla de terapeuta da saúde, né? Não um fonoaudiólogo específico, cuidando especificamente daquela questãozinha ali. Exatamente. Mas uma coisa mais ampla. Que foi uma grande tendência aí, né? A gente sempre se especializar, e agora a gente está vendo que modelo biomédico não atende. Não funciona assim. Porque é isso, a gente não consegue, a gente fica enxugando gelo, né?
Aí chega uma hora que você às vezes não consegue ver que uma outra coisa pode estar impactando naquela sua especialidade ali e você não está tendo Não olhar está para... olhando para aquilo. Pois então. é, exatamente. Olha, extremamente grata pelas contribuições de vocês. Tenho certeza que a gente conseguiu agregar um pouco desse conhecimento para a população que está hoje assistindo a gente. Muito obrigada, tá? Em nome do Conselho do CREFONUM, por essa participação brilhante que vocês tiveram aqui com a gente. Obrigada pelo Muito obrigada. convite, sempre bom.